Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Vamos lá, gente, qual a informação do Murilo, tá? Corinthians recebeu, deixa o like aqui que é informação exclusiva, hein? O Corinthians recebeu uma proposta de 8 milhões de euros, cerca aí de 46 milhões de reais, do futebol italiano pelo zagueiro Murilo. Não é uma sondagem, tá? Não é uma consulta, não é uma proposta verbal, é uma proposta oficial, tá? O Corinthians recebeu uma proposta pelo zagueiro Murilo, que é uma das principais revelações do Corinthians em 2023. Aliás, vocês podem me ajudar nisso, mas deve ser a principal revelação do Corinthians na temporada 2023. O Gabriel Moscardo tá dando as primeiras impressões aí que são muito boas, mas o Murilo já passou das primeiras impressões e já é destaque, já é realidade e super titular o Murilo, que foi lançado não por Lázaro, que conhecia os jogadores da base, mas foi lançado por Danilo, não foi nem pelo Vanderlei, tá? O Vanderlei deu a sequência, tem o seu mérito, mas eu sou muito justo, sempre critiquei muitos times do Danilo jogando, mas eu nunca vou esquecer, né, do que é certo e nunca vou agir com injustiça. Olha só, em pouca gente lembra disso, mas foi o Danilo que emplacou o Murilo como titular, não foi? Né? Espero que não esteja falando besteira, mas minha memória tá boa, foi ele sim. Muita gente falando que o Murilo é melhor que o Robert Renan, enfim, realmente 8 milhões de euros 8 milhões de euros é pouquíssimo, Samir, Marcelo Carlos Brechó. E o Corinthians, isso, foi 29 de maio mesmo, Matias Rojo, exclusivo aqui no canal. Valeu, Léo Souza, aí, lembrando o nosso exclusivo do Matias Rojo. Estamos juntos, meu querido. O pessoal falou que lembra aí do Murilo, né? E o Cuca também colocou, né, em vez do Balbuena. Isso. Cuca que colocou ele contra o Remo, mas o Danilo bancou. Ah, então foi o Cuca? Foi antes do Danilo, o Cuca? Hein? Cuca colocou aqui, ó, foi primeiro. Ah, então, né, reiterando aí, foi o Cuca, hein, velho? Tá? Então, reiterando, foi o Cuca aí. Então, olha só. Importante é a proposta, né, que a gente está falando. O Murilo recebeu essa proposta, né? O Corinthians recebeu a proposta de 8 milhões de euros e já negou, já recusou a proposta. O Corinthians pediu 20 milhões de euros para esse clube italiano, que eu não sei qual é o clube, tá? O clube não quiseram me passar, mas também não estou nem preocupado com o clube, né? Com tanta informação, com tanto detalhe, o clube é o de menos. Então, 20 milhões de euros, que vai dar 106 milhões de reais, tá? 106 milhões de reais, aproximadamente quase 107 milhões de reais. Lembrando que o Corinthians tem direito o Corinthians tem direito a 80%, né, de uma venda, porque o Corinthians detém 80% dos direitos econômicos do jogador. Então, se for, vamos fazer as contas aí, né, de 20% do 20% dos 40 e, desculpa, 80%, né, dos 46 milhões que o Corinthians, a proposta que o Corinthians recusou, né, hein?
46 milhões, vamos lá aqui, 20%, 80%, o Corinthians ficaria com 36 milhões de reais e 800 mil, né? 36 milhões e 800 mil reais, tá? Então, esse era o valor que o Corinthians ficaria, né, se aceitasse a proposta do clube italiano, tá? Mas, né, vamos colocar 107, porque é 106,9 hoje a cotação, em relação ao euro, tá? Então, 107 milhões, né? 80%, 85 milhões e 600 mil. Acho que 20 milhões de euros, tá? Tá super bem vendido, tá? Tá super bem vendido se for 20 milhões de euros. Eu quero destacar uma coisa importante para vocês, essa informação exclusiva, e amanhã pode pintar valores novos, porque é normal, né, numa negociação. Por quê? Porque eu acho muito difícil esse clube ou qualquer outro clube chegar a 20 milhões de euros. É só uma opinião minha, tá? É só uma opinião, não sei o que vocês acham. Acho bem difícil um, um clube chegar a 20 milhões de euros, né, por um zagueiro hoje no futebol brasileiro, tá? Mas eles pediram 8, ou melhor, eles ofereceram 8. O Corinthians pediu 20. E se eles chegarem em 15, por exemplo, 14, tá? Se a gente for colocar aí 15, 14 milhões, você acha que não é justo 14 milhões, 15 milhões de euros, tá? 15 milhões e fica com 25, é o mínimo. Que é isso, hein? O Santos fez uma negociação boa com o Ângelo. O Santos tinha 70%, vendeu 70% por um valor lá que eu não lembro quanto que é agora, e ainda ficou com 15%. Acho que o Corinthians tem que fazer isso mesmo, você tem razão, o Hélio Silva, tá? O Corinthians tem 80% do Murilo, viu, Nazaré, tá? Eu já fiz até as contas aí, quanto que o Corinthians recebia no caso de aceitar a proposta de 8, que já foi recusada, e no caso de aceitar a proposta de 100, caso, né, o clube italiano pagasse os 20 milhões de euros, que eu acho que também não vai pagar. Tá? O Corinthians não vende por 8, mas também não vai vender por 20. Essa é a verdade. Vamos deixar claro aqui, gente, tá? Que informação é uma coisa, opinião é outra, e informação de uma negociação, tá? O Murilo Corinthians, além dos valores, tá? Além dos valores, o Corinthians não vai vender o Murilo por 8 milhões de euros. Por quê? Primeiro que o Corinthians precisa de zagueiro no mercado da bola e não está encontrando facilidade para contratar um zagueiro bom. Tentou o Lucas Veríssimo, não conseguiu, tentou o Marlon Santos, não conseguiu, tá? O Marlon Santos, inclusive, já fechou com o Fluminense. Segundo, o Corinthians já perdeu o Robert Renan e ouviu muitas críticas da torcida. Segundo, o Corinthians ouviu muitas críticas também em relação ao Pedro, negociando o Pedro por 9 milhões de euros. Então, assim, tanto a dificuldade para encontrar um zagueiro no mercado e a escassez de zagueiro hoje no elenco, porque o Corinthians tem poucos zagueiros no elenco, né? Tá contando com a molecada. Se tirar a molecada, tem Gil, Murilo, Caetano e Bruno Mendes. O Bruno Mendes não renovou até agora, parece que, né, tá difícil, talvez não renove. Então, assim, o Corinthians, né, por toda essa dificuldade e as críticas que recebeu nas últimas negociações, não vai entregar o Murilo por 8 milhões. O Corinthians pediu 20. Não quer dizer que o Corinthians só vai vender por 20, tá? Isso não é nenhuma informação agora, né, que não vai vender por 20. Isso é uma opinião que eu tenho pela experiência, né, que eu tenho no futebol, de trabalhar 18, quase 19 anos no futebol, porque se os caras subirem essa proposta aí, eu não sei para quanto, o Corinthians vai vender por menos de 20, entendeu? Mas é uma opinião, tá, gente? Mas o Corinthians, agora, posso chegar amanhã aqui com uma informação e falar, ó, vamos vender só por 20 e bater o pé, mas eu não tenho que vai bater o pé por 20, eu tenho que a contraproposta foi 20, mais que o dobro. Então o Corinthians já mostrou no mercado que, né, na questão do Murilo, que não dá para brincadeira, tá bom?